Olha, existe um sentimento, né, na sociedade hoje, falando aqui do nosso termômetro da nossa região, né, por mudança. As pessoas querem alguma coisa diferente. E eu percebo que, conversando com os amigos, por onde a gente anda, que as pessoas estão muito decepcionadas, estão muito cansadas, e eu sou uma dessas pessoas, né? Cansado do mesmo, cansado de ser enganado. Infelizmente falta um pouco de seriedade na política, de pessoas que tenham coragem de falar a verdade. E um clamor na minha cidade, né, que eu sou aqui de Cubatão. Cubatão nunca elegeu um deputado federal. É uma cidade que contribuiu para o desenvolvimento do país, contribuiu muito, está ficando fora do mapa do desenvolvimento. Então, esses incômodos, né, que a gente traz como jornalista, que a gente percebe como jornalista, que a gente se cansa de ver como jornalista, não é? E eu sei que isso também, aqui dentro do teu grupo, no teu coração também, às vezes você fica cansado, às vezes você fica chateado, e eu resolvi mudar de lado, fazer alguma coisa diferente, colocar o nome à disposição, porque às vezes a gente na sociedade, criticar é mais cômodo, né? Atirar pedra, criticar acaba sendo mais cômodo. Mas é necessário se levantar. Quem quer fazer diferente, quem tem uma proposta diferente, precisa se levantar para oferecer o nome, para nós começarmos um movimento de mudança. Não é que eu tenha a pretensão de chegar no Congresso Nacional e mudar a política do país, mudar a política da minha região. Não é essa a pretensão. Mas a pretensão é, sim, de nós iniciarmos um movimento de mudança, nós assumirmos o protagonismo e nós nos posicionarmos, homens e mulheres que têm as suas convicções, que querem defender as suas convicções, precisam se posicionar e ocupar o espaço. É isso que o Ciro Barbosa está fazendo, começando a campanha lá por Cubatão, onde havia de fato um clamor muito grande e há um vácuo, né, por nova liderança, e há uma necessidade latente de nós termos uma representação em Brasília. Nós estamos perdendo muito lá em Cubatão, e as pautas que eu defendo, como a pauta que nós vamos encarar agora da questão da depressão e ansiedade, que que é o meu principal projeto, todas são questões que precisam de protagonismo e que me levaram a encarar esse desafio com muita sabedoria. Legal isso, hein? É uma caminhada difícil, né, Ciro? Cubatão hoje tem o quê? Aliás, eu nunca tive facilidade na minha vida, né? Cubatão tem em torno de 100 mil eleitores? Cubatão tem 100 mil eleitores, 99 pontos chegando em 100. Exatamente. Você precisaria ser unanimidade lá para se eleger deputado federal, né? Precisaria que todo Cubatão votasse em você, sem contar... Não necessariamente, né? Depende do coeficiente. Por exemplo, eu tenho no meu... Se você pesquisar aí na internet, o telespectador que está me ouvindo, eu tenho um deputado federal do Podemos de São Paulo, lá em Brasília, sentado na cadeira hoje, pode pesquisar aí, o nome dele é Sargento Alexandre. Ele teve 25.700 votos na última eleição e é deputado federal. Depende, a linha de corte hoje para essa eleição deve girar na casa dos 30 mil. O que vai acontecer... Para deputado federal? Para deputado federal. Não podemos? Não, assim... Média de votos, né? Estou falando aqui do coeficiente, né, da linha de corte. Você precisa de ter 10%, né, de 300 mil, que deve ser a média, 30 mil. É o mínimo, né? No mínimo 30 mil. E aí eu tenho 300 mil votos é o quociente para eleger um deputado federal direto, em São Paulo. Por cadeira. Então, nós tivemos na última eleição deputados eleitos com 31, 33 mil votos. Então depende, tem gente que ficou de fora com 60. Isso é uma conta que eu não faço. O Enéas elegeu 5 deputados federais, o último foi com 200 e poucos votos. Isso está na mão de Deus, né? A gente faz o nosso melhor. Com relação a gente tem uma população, se nós formos falar só de Cubatão, porque eu tenho minha campanha está em 30 cidades do estado, mas se nós formos falar do interesse de Cubatão, que é o meu discurso aqui na região, nós temos os 100 mil eleitores lá, mas nós temos orbitando, o Zaidan, ali em volta de Cubatão, pessoas que têm interesse direto lá, que não votam mais lá, mas que têm negócio, que têm lá familiares, que têm interesse direto, que trabalha, que tem a sua renda lá. Então, eu estimo em mais, pelo menos, uns 40 mil eleitores orbitando ali, que tem interesse direto nisso. Que a nossa região metropolitana, que Cubatão faz parte,
tem 1.300.000 votos, entendeu? Então tem voto sobrando ali, sem contar essas outras cidades que você trabalha. É um trabalho focado, boas propostas. Aliás, as propostas, quais são as principais propostas suas? Você pode elencar aí. Eu trabalho com 2 pilares básicos. Não tenho uma lista de proposta para apresentar, porque eu não venho para a política para falácia, para fazer discurso, para falar bonito, para fazer uma pesquisa, estudar o que o eleitor quer ouvir e dizer para ele, sendo que eu sei que eu vou chegar no Congresso Nacional, não vou colocar isso em prática. Aí daqui a 4 anos vem dar uma desculpa, não deu por causa do presidente, por causa do Centrão, porque não é isso que a gente como jornalista presencia. Eu estou de saco cheio com isso, é por isso que estou na política. E o eleitor, o cidadão comum, está de saco cheio disso. Então não vai vir aqui, saúde, educação, segurança pública, minhas pautas, minha bandeira, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, e depois não vai fazer nada. Porque a gente sabe como é que funciona o sistema político do país. Então está na hora de falar a verdade para as pessoas. E é por isso que eu elenquei 2 pilares básicos para a minha campanha. O primeiro deles é como um filho de Cubatão, eu assumo isso, veja bem, eu estou aqui na TV, eu estou aqui na TV em Bertioga, falando aqui para a Baixada toda, e eu estou falando que eu nasci em Cubatão, e sou filho de Cubatão, e Cubatão está fora do mapa do desenvolvimento, e nós vamos colocar Cubatão de novo no mapa do desenvolvimento. Isso é bom para Cubatão? É sim, mas é bom para toda a Baixada Santista, que o polo de industrial de Cubatão seja pujante, que Cubatão tenha um emprego, que o cubatense resgate a sua dignidade, que o cubatense tenha seu emprego, porque quando o cubatense tiver o seu emprego, ele vai parar de mendigar emprego em Santos, em Guarujá, vai sobrar para todo mundo. Cubatão sempre foi a mola propulsora da Baixada, precisa voltar a ser. Este é o meu principal, o principal pilar da minha campanha, e é isso que eu falo, sem medo nenhum, com muita segurança em todas as cidades que eu vou, que o desenvolvimento de Cubatão é bom para toda a região. Vamos fazer Brasília orar para Cubatão, para que, a partir de Cubatão, a Baixada retome o desenvolvimento e o emprego. Número 1. Isso dá para fazer? Dá, porque um deputado federal em Brasília vai canalizar os recursos para a sua região, que é o que todo mundo faz. Nem todo mundo diz, mas é o que todo mundo faz. Na prática é isso que acontece, né? Infelizmente ou felizmente, é o que o modelo político do país permite fazer. Cada um vai lá e puxa a sardinha para o seu lado. Eu não sou diferente, vou lá, vou puxar a sardinha para o lado que nos interessa, que é Cubatão e a nossa região aqui. Número 1. Número 2, é o combate à depressão e ansiedade. O número de suicídios tem crescido assustadoramente no mundo. Aqui no Brasil, passou de 7 mil em 2014 para 14 mil em 2020 e nós estamos numa linha de crescimento. O número de suicídio continua crescendo cada vez mais. Os casos de depressão e ansiedade, que quando evoluem podem chegar, que são os principais motivadores para chegar no suicídio, temos números exorbitantes. Nós temos no Brasil, isso aí eu estou falando de números oficiais, a gente não fala em o que não é identificado, subnotificação, nada disso. Mas nós temos 20 milhões de pessoas com problema de depressão e 11 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade avançados, em casos que podem avançar para o suicídio. Essa pauta a gente vai levar para dentro do Congresso Nacional para fazer Brasília olhar para isso. O Estado brasileiro não pode fingir que não está vendo essa situação. Tem um recente estudo da Secretaria Estadual de Educação, pasme, 70% dos nossos jovens e adolescentes de idade escolar, cerca de 70% já apresentam problema com transtorno do humor, sintomas de depressão e ansiedade, que já merecem ser olhado para evitar um problema futuro. Então, temos um monte de jovens se suicidando. E a sociedade está fingindo que não está vendo, ou porque não sabe lidar com o problema, ou porque está querendo tapar o sol com a peneira. E isso precisa se tornar uma política pública. Nós precisamos definir políticas públicas eficazes para esse combate, para evitar que mais vidas sejam perdidas e para que as nossas crianças e para que os nossos trabalhadores, principalmente que não têm um ambiente no trabalho para se manifestar, possam levantar a mão, pedir socorro e a gente possa identificar o problema para ter uma prevenção, né? Não é só depois que o caldo entornou, não. Para termos políticas de prevenção
institucionalizada pelo SUS, etc. Então, são essas duas pautas básicas que a gente vai trabalhar.